Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos. Mais uma oportunidade que Deus concede ao pastor Carlos com a programação aí, Tabernáculo do Deus Altíssimo. Mais uma oportunidade de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã. Quero trazer uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Deus esteja aí, aleluia, abençoando cada um, irmão, nessa sexta-feira, que Deus esteja movendo as águas em teu favor, em nome de Jesus, amém? Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia! E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Aleluia! E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele
era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Aleluia, glórias a Deus, mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele aguardava às portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a sua vida, tornando à noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Bernabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, aleluia, os irmãos, e acompanharam até Cesareia, e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, e ainda no temor do Senhor, a consolação do Espírito Santo. Aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou um certo homem chamado Enéas, jazendo, aleluia, numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Levantando-se, faze tua cama, e logo ele se levantou. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor, os amados irmãos, mais uma vez, estou vendo aí, que os nossos amados irmãos já estão conosco, irmã, aleluia, Marina Salles Andrade, nossa amada irmã lá de Carandaí, Minas Gerais, a irmã Darcília, que Deus esteja abençoando também, tanto Marina Salles, conforme a irmã Darcília também, a irmã Alessandra Gonçalves, que Deus esteja aí operando de um modo maravilhoso também, que Deus esteja aí operando sobre a vida de cada irmã, sobre a vida de cada irmão. Hoje eu tive um pouco de dificuldade de entrar no Facebook, eu sempre entro aí às 7 horas da manhã, mas o Facebook com muitas postagens minhas, e também divulgando também nos outros Facebooks, tanto da minha esposa conforme dos meus filhos, o Facebook ele tem aí tentado bloquear. Então, para entrar hoje, ele estava pedindo a senha no notebook, e eu fiquei aí enrolado porque a senha não aparecia no notebook, a senha não vinha para o celular, e aí foi me atrasando, e aí quando vê, a hora já se foi. Mas a gente espera em Deus, que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que o amam, que vivem segundo o seu propósito. Então, amados irmãos, o que eu estou falando hoje sobre ser usado, A gente viu aí o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Quando ele pediu carta aos sumos sacerdotes, aqueles que eram os comandantes, da igreja, naquele início, de tudo. E ele pediu carta para ir até a cidade dos Damascenos para levar um presos, manietado, e matarem aqueles que não quisessem ouvir a sua voz. Mas no caminho de Damasco, Deus fez uma chamada a Paulo, A gente olha na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que quando Judas, ele morreu, ele se suicidou, E quando ele se enforcou, ficou vago, ali um discípulo. E eles escolheram entre Barsabás, e Matias. Só que por sorte caiu sobre Matias, mas muito a gente só viu naquele episódio falar sobre Matias, mas não vê falar mais sobre Matias. Mas quando fala a respeito
que o apóstolo Paulo ele mesmo diz que foi chamado, né, por último, né, como um abortivo, né? Então ele diz que na sua chamada, né, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele foi chamado por último, ele foi chamado conforme os demais apóstolos, não foi por sorte, ele foi chamado também por Jesus Cristo. E ele que era perseguidor da igreja, o Senhor Jesus fala que agora ele deve sofrer pelo nome da igreja, ele deve sofrer pelo nome de Jesus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele é chamado pelo próprio Jesus, mas de uma forma assim muito controversa. Por causa de quê? Ele estava perseguindo a igreja, ele estava destruindo, ele estava matando, ele era ali verdadeiramente um assassino, né? Porque para eles tinham ali, como se diz, carta, poder, né? Poder para matar. Mas diante de Deus, Deus não deu poder a ninguém de matar a ninguém. Deus ele dá a vida e ele mesmo tira a vida. O homem, não foi dado ao homem poder para tirar a vida de ninguém. Então, o Senhor ele fez Saulo ver aquela luz brilhante, né, do seu esplendor, e Saulo ele não conteve, ele ficou cego e caiu do cavalo. E quando Saulo ele cai do cavalo, ele fala: quem é, Senhor? Porque ele ouve aquela grande voz, ele ouve aquele grande estrondo, e Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele fala: que queres, Senhor? E Saulo começa a ir no seu ministério, aonde que ele ia perseguir, agora ele entra conduzido, né? Imagina você, a pessoa enxerga a vida inteira e agora fica cego, agora não tem como dar nenhum passo, a situação fica difícil para ele. Então, muitas vezes, amados irmãos, o Senhor tem chamado a cada um de nós para os ministérios, o Senhor tem nos colocado na posição, muitas vezes nós dizemos não, nós continuamos ainda aí lutando contra o Senhor, e o apóstolo Paulo, ele é ali uma luz, né, através do Senhor Jesus Cristo para as nações, para os gentios, para nós. E o Senhor fala: duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é você confrontar o Deus vivo, não tem para ti, não tem como. Então agora você vai ver o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, amados irmãos, o Senhor ele chama Saulo para o ministério. E eu tenho uma ilustração aqui nas minhas dificuldades aqui com o notebook, com o Facebook. Eu tentei aqui buscar a ilustração que eu queria trazer. Eu quero ver se eu consigo trazê-la para os meus irmãos aqui, que fala sobre o fabricante de lápis, né? Glórias a Deus. Esse fabricante de lápis, os irmãos me perdoam se fugir aí. Diz assim: sempre se lembre, aleluia, delas e se tornará um lápis melhor. Isso aí é um conselho, né? Sempre se lembra dos conselhos, se tornará um lápis melhor, aleluia. Diz assim, a primeira das, aleluia, o primeiro dos conselhos, diz assim: você poderá fazer muitas coisas, mas só se você permitir estar seguro na mão de alguém. Quando ele diz aí, você poderá fazer muitas coisas, mas só se você permitir estar seguro na mão de alguém. Ele está falando a respeito de nós podermos fazer muitas coisas, mas nós temos que estar seguro na mão de alguém. De quem? De Jesus Cristo, nas mãos de Deus. Amém? Segundo, você experimentará um doloroso processo de ser afiado de vez em quando, mas isto é exigido se você quiser se tornar um lápis melhor. Isso quer dizer que nós iremos passar por aflições, dores, nós iremos passar muitas vezes por desapontamentos, mas se nós quisermos ser melhor nas mãos de Deus e ser usados por Deus, nós teremos que passar por esse processo.
Quando nós olhamos Sadraque, Mesaque e Abednego, amados irmãos, eles foram com Daniel para a Babilônia. Daniel já estava, ele foi ali preparado, já foi com seu caráter libado. Ele era a liderança entre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas naquele momento era necessário que Sadraque, Mesaque e Abednego também fosse ali libado perante a presença do Deus vivo. E quando Nabucodonosor vem até eles e lança eles na fornalha de fogo, porque eles recusaram se ajoelhar diante de Nabucodonosor, eles passaram pelos fogo. Quando eles passaram pelo fogo, eles foram aprovados, né? Também com a gente na live aí, Patrícia Carvalho, seja bem-vinda, Deus te abençoe também, opere sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, amados irmãos, o nome de Deus ele foi exaltado através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando eles estavam jogados dentro da fornalha, ali o quarto homem, que era como a resplandecência do Deus vivo. Naquele momento, amados irmãos, Nabucodonosor disse assim: não foram 3 homens que nós jogamos dentro da fornalha, porque nós estamos vendo 4 homens. E falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E eles saíram, e saíram sem cheiro de fumaça, sem um chamuscar de fogo nos seus cabelos, porque Deus protegeu eles, porque eles tiveram ousadia de servirem a Deus, de lutarem pelo nome de Deus. Então, naquele momento, amados irmãos, Nabucodonosor ele escreveu um edito dizendo que se todo homem ali da Babilônia, se não se dobrasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a casa viraria um montouro e o homem seria morto. Amados irmãos, nós precisamos entender, quando nós glorificamos, exaltamos o nome do nosso Deus, as coisas vão acontecer, amados irmãos. Nós precisamos entender que nós somos transformados pelo poder do Divino Espírito Santo. A gente olha, amados irmãos, quando nós queremos ficar na nossa zona de conforto, só sentados ali recebendo, as coisas ficam naquela calmaria, naquela tranquilidade e nada acontece. Nós vivemos numa mesmice, né? A gente, conforme diz aí a palavra do Senhor, nós viramos, né, comedores de pão. Os comedores de pão vão à igreja, volta à igreja, vão à igreja, volta à igreja, mas aqueles que querem servir o pão, eles têm que ser mais ousados. Servir o pão de Deus é estar expressando a glória de Deus através da tua vida, é testemunhar do poder de Deus onde você estiver. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus, na sua infinita bondade, né, Ele vem e segura a minha mão, segura a tua mão, conforme diz aí a palavra do Senhor, que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Mas Pedro ele falou: deixa eu ir até a ti. E ele saiu do barco e foi ter com Jesus, porque ele estava com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Falou: se és tu mesmo, Jesus, o Filho de Deus, deixa eu ir até o Senhor. E Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro ele observou a ventania e observou que ele estava andando sobre as águas, ele também temeu. Ele tirou os olhos de Jesus e a água ia submergindo. E ele gritou socorro, ele pediu socorro a Deus. Eu não sei o que você está passando nesse momento, se o mar bravio, se o teu sucumbir, né, na missão tem aí te trazido medo. É hora de nós gritarmos: salva-nos, Senhor, segura nas nossas mãos. Ele pode fazer toda a diferença por mim e por você, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, a terceira coisa, você deve ter habilidade de corrigir qualquer mal entendido que você puder na ocasião da sua caminhada. Eu lembro, amados irmãos, uma situação de extremas, né, de briga entre irmãos, que houve até processo, né, e
as situações de ambas as partes, né, que aconteceu, eles não queriam levar a situação à frente, né? E eu, como ainda naquela época presbítero da igreja, eu disse a eles assim: vamos reunir na minha casa, eu preciso conversar com vocês. E conversei com ambas as partes, falei: olha, quando vocês comparecerem perante o juiz, diz que vocês querem colocar esse caso por encerrado e que vocês não querem levar adiante essa situação. E assim aconteceu. Quando eles chegaram perante o juiz, aquela situação ela caiu por terra e cada um foi viver a sua vida, e Deus ele trouxe ali um bálsamo sobre as feridas daquele povo, e Deus entrou com suas providências. Assim, amados irmãos, nós devemos corrigir todo e qualquer mal entendido. Nós devemos, em nome de Jesus Cristo, ir até a pessoa, conversar, ter aí prazer na vida uma da outra, porque nós somos escolhidos, nós somos homens e mulheres que estamos aí usados nas mãos do glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja aí expressando o seu poder na minha vida, na sua vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Criador, em nome de Jesus Cristo. O quarto conselho é: a parte mais importante de você sempre estará do lado de dentro. Isso é muito importante, né? A parte mais importante nossa estará do lado de dentro. Por quê? É o nome da programação, né? Tabernáculo do Deus Altíssimo. A parte mais importante está dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo. Nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser é onde Deus trabalha, é onde Deus opera. Nós precisamos aí deixar Deus fazer a transformação de que precisamos, e essa transformação ela vai acontecer só se nós deixarmos Deus nos usar. Amém? Então a parte mais importante não está do lado de fora, não é a nossa aparência, não é a nossa cor, não é o nosso jeito, não é a nossa roupa. A parte importante de cada um de nós vai estar do lado de dentro. Amém? A quinta coisa: não importa a condição que você deve continuar a escrever, você deve sempre deixar uma marca clara e legível. Não importa o quão difícil é a situação. Todos os lábios entenderam, prometendo lembrar sempre e entrarem na caixa compreendendo, aleluia, completamente o propósito que existe. Pense nisso, faça sua reflexão. Nós precisamos entender isso. O homem ele nasce, o homem cresce, o homem ele produz, o homem se multiplica e depois ele morre. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a nossa passagem nessa terra não é em vão. Não, de maneira nenhuma não é em vão. Nós temos que deixar ser usados. Nós temos que deixar Jesus segurar firme em nossas mãos, em nosso ser. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo ser operosos, né? Nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo deixar Deus agir na nossa vida em nome de Jesus Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa vida. Amados irmãos, se o apóstolo Paulo não deixasse o Espírito Santo quebrantá-lo, hoje ele estaria morto. E se nós olharmos no Novo Testamento, amados irmãos, quem mais escreveu carta foi aquele que se diz que era o abortivo, né? Aquele que veio por último.
São 13 cartas paulinas falando das coisas inefáveis de Deus, falando e cuidando da doutrina que nós temos nas nossas igrejas atuais, cartas doutrinárias, como a igreja deve proceder. Ele escreveu a todas as igrejas. E a Bíblia fala que são as igrejas as quais ele levantou, amados irmãos. Nós precisamos entender que, amados irmãos, o apóstolo, ele pensava que estava escrevendo somente aquelas igrejas dos dias dele. Mas quantas igrejas nós temos nos nossos dias atuais que têm se beneficiado da sua palavra, têm se beneficiado das sagradas escrituras escritas por ele? Então, deixe-se usar. Deus, ele pode fazer maravilhas através da tua vida. Quantas pessoas, amados irmãos, estão passando por situações difíceis, né? Nosso pastor Márcio postou ontem aí, eu dei uma olhada no grupo, né? Pessoas tirando a sua própria vida. Uma senhora deu um tiro no peito, morreu. Quantas pessoas estão aí ainda novas, né? Dentro dos hospitais com Covid-19, passando por momentos difíceis. Acabei de orar hoje, antes da live, pelo pastor Renato. Ele está com 50% do pulmão comprometido. Se nós nos deixarmos usar, essas pessoas elas vão encontrar aí o alívio para suas almas, elas vão encontrar aí em mim, em você, uma oração a mais. Nós fizemos um grupo aí de oração. Quantas pessoas nós precisamos que ainda estejam conosco nesse grupo orando? Nós temos aí, eu e a Alessandra aí, temos colocado a nossa voz aí no grupo, em oração pela vida das pessoas, e o pastor Márcio. Mas nós precisamos que você venha colocar a sua voz, que você venha colocar a sua oração no grupo aí, para que as pessoas venham ouvir que você tem intercedido, que você tem orado por elas. E quando nós ouvimos que as pessoas têm orado para nós sentimos assim mais fortalecidos, né? Nós precisamos da boa mão do Senhor, porque, amados irmãos, eu tenho uma coisa assim, uma expressão que se é usada aí no meio secular, diz que a mão que doa flores sempre sobra um pouquinho de perfume. Imagina, você pega uma rosa, você vai doar uma rosa para a pessoa, a tua mão fica perfumada. Já imaginou isso? A mão com cheiro de rosas, daquela rosa que você doou. Tudo que você planta, você colhe. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E esse momento que eu estou tirando aqui, olha, eu poderia estar adiantando os meus trabalhos. Eu estou aqui com muito trabalho para fazer. Ontem eu coloquei 2 portas aqui em casa, tem que acabar o arremate, tem que parafusá-las hoje no lugar. Uma delas tem que parafusar, tem que colocar no lugar, tem que sair para o trabalho. Tem pessoas me esperando para que eu venha fazer o trabalho delas. Tem que acabar de fazer a pintura aqui em casa. A casa é muito grande, a localidade é muito grande. Mas esse tempo que eu estou doando para Deus aqui é um tempo assim maravilhoso, porque eu sei que quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho experimentado a mão de Deus sobre mim e eu vivo numa eterna dependência do meu Deus. O pão que cai do céu é Ele que me dá. A saúde que eu gozo, é Ele quem tem cuidado de mim.
nessa pandemia eu fiquei assim meio assustado, conforme todos nós ficamos assustados, porque pessoas assim que influenciavam o meio da nossa sociedade, pessoas ricas, pessoas que tinham muito dinheiro, elas morreram, elas desceram à sepultura. E talvez eu, pastor Carlos, né, uma imunidade baixa, eu fico gripado muitas vezes durante o ano, situações assim de saúde, e Deus veio assim e tem me guardado até esse momento. Então eu devo a Ele tudo que tenho, entendeu? O meu respirar, o meu deitar, o meu levantar, o meu ir, o meu vir, tudo eu dependo do meu Deus. Então eu tenho passado a minha dependência também para cada um de vocês, para que nós venhamos depender de Deus. É um milagre que acontece conosco a cada dia, né? Essa dependência. Nós temos aí a nossa irmã Marina Salles, né? Ela passou pelo processo do Covid aí também. Ela também agradece a Deus, testemunha, né, desse favor inefável no nosso maravilhoso Deus. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele é tudo na nossa vida. O tempo que nós tiramos para adorá-lo, o tempo que nós tiramos para estar ministrando a sua palavra, falando do seu grande amor, do seu grande poder, tudo isso, amados irmãos, está escrito nas Sagradas Escrituras que Ele nos dará 30, 60 e 100 vezes mais. Então nós precisamos entender, Ele não fala aí que nos dará 30, 60, 100 vezes mais lá na vida eterna, não. Ainda aqui nessa terra, está escrito na sua palavra. Nós precisamos entender que as maravilhas do Senhor acontecem conosco ainda nesse momento. Nós estamos aí também com a nossa irmã Maria Iribarra, né? Maria Iribarra, ela é lá do Chile. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã Maria. Eu quero pedir orações, amados irmãos, também pela a vida da irmã Maria nesse momento. Ela está conosco na live aí. Que Deus esteja abençoando. Os irmãos que puderem estar intercedendo pela vida dela, pela saúde dela, em nome de Jesus Cristo, esteja intercedendo, clamando pela nossa irmã Maria Iribarra. Amém? Que Deus esteja abençoando a senhora, seja bem-vinda no nosso meio, que Deus esteja operando, né? Através do seu poder, através da sua unção. Está dizendo aí a nossa irmã Marina Salles, né? Que é uma verdade, né? Que ela agradece a Deus pela uma nova vida que Ele a confiou. Então é verdade, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos depositar nas mãos do poderoso Deus de Israel, que a sua mão poderosa vai estar nos assistindo, que a sua mão poderosa vai estar cuidando de nós. E eu quero orar nesta manhã, clamando a Deus pela minha saúde, pela sua saúde, em nome de Jesus. Amém? A irmã Marina Salles está agradecendo, né, pelas orações de todos os amados irmãos que orou pela vida dela. Amém? Nós oramos, nós temos orado, nós temos clamado, e que Deus venha também estar aí operando na vida da amada irmã. Também quero pedir oração aos amados irmãos pela vida da nossa diaconisa Darcília. Que Deus esteja abençoando a vida da nossa irmã, que Deus esteja operando de uma maneira abundante e transbordante. Então, amados irmãos, eu quero orar neste momento, amém? Ora pela vida também do pastor Carlos, pela saúde do pastor Carlos, pelo ministério, que Deus esteja aí operando, né, na vida, na família, na casa, no lar, que Deus esteja fazendo maravilhas na vida de cada um, também na minha vida, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho, ó Pai, nesta manhã, juntamente com meus irmãos, ó Pai, que estão conosco nessa live, sendo na parte desta manhã, Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, te pedindo socorro, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar com providência, Senhor Deus, na nossa saúde, ó Pai. Toca, Senhor Deus, onde os médicos não podem tocarem, Senhor Deus, pois o sistema, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, do nosso país, Senhor Deus, é fragilizado, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, pela corrupção, Senhor Deus, pela falta de entendimento, pela falta de amor ao próximo.
Mas o Senhor, ó Deus, que tudo sabe, o Senhor que em tudo opera, Pai, venha, Senhor Deus, resplandecer a Tua glória, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, que a Tua boa mão, Senhor Deus, venha tocar, ó Pai, onde, Senhor Deus, os médicos não podem tocar, Pai. Então, Pai, venha tocar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, fazendo, Senhor Deus, o Teu milagre, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, derramando, ó Pai, mais e mais do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos, ó Pai, alvos, ó Pai, dos Teus milagres, da Tua boa mão, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, conforme, Senhor Deus, louva, canta, Senhor Deus, e fala ao Senhor, ó Deus, a nossa irmã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, Fernanda Brum, Pai. Apenas um toque, Pai, apenas um toque do Senhor, ó Pai, nós ficaremos curados. Então, ó Deus, venha tocar, Pai, venha, Senhor Deus, fazer as Tuas maravilhas, ó Pai, porque somente o Senhor, ó Pai, pode fazer, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que, aleluia, nós não podemos pedir a ninguém, nós não podemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, clamar a ninguém a não ser a Ti, Pai, porque somente o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, Pai, venha tocar, ó Pai, onde, Senhor Deus, o Senhor sabe, Senhor Deus, que a dor persiste, Pai, onde, Senhor Deus, tem se tornado crônica, Pai, mas o Teu milagre, Pai, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, até nós, Senhor Deus, a cada momento, a cada dia, a cada instante, ó Pai. Pai, o Senhor tem liberdade, Pai, de fazer a obra, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, o Senhor quer fazer, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Prospera, Senhor Deus, a nossa caminhada, prospera em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Teu milagre, Pai, na nossa vida, Pai, a Tua presença santa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Toca na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor Deus, para a paz, para o bem, para o milagre, Pai, para estar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazendo muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido, pensado, ó Pai. Ó Deus de Israel, pela vida espiritual, Senhor Deus, que nós sejamos firmes, constantes, sempre abundantes, Pai, na Tua casa, Pai. Ó Deus, pela vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, emocional, pela vida matrimonial, Deus de Israel, pelo lar, Senhor Deus, pela unidade, Senhor Deus, da família, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pelo suprir, ó Pai, do pão, ó Pai, que não haja, ó Deus de Israel, ó Deus de Israel, que haja, Senhor Deus, aleluia, fartura, Pai, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o soldo necessário para as responsabilidades mensais, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que haja milagre, Pai, constantemente na nossa vida. Hoje, Senhor Deus, é mais um dia de milagre, hoje é mais um dia, Senhor Deus, do Senhor operar, Senhor Deus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós nos entregamos ao Senhor. Então opera, Deus, faça, Senhor Deus, um milagre, Pai, que tanto precisamos, ó Pai. Vai tocando, ó Pai, onde somente o Senhor, Pai, pode tocar. Porque nós sabemos, ó Pai, que há um bálsamo, ó Deus de Israel, nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor é um médico, ó Pai, de Gileade, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, assim, ó Deus, nós Te damos liberdade, Pai, de entrar na nossa vida, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós confessamos o Teu nome, ó Pai, nós, aleluia, Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Oh Deus, o câncer é somente uma palavra, Pai, não é uma sentença, Pai, sentença, Senhor Deus, o Senhor dá a ele, Senhor Deus, que ele venha morrer, que ele venha desaparecer, que ele venha, Senhor Deus, aleluia, deixar de existir, mas que o Teu povo, ó Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, gozar, Senhor Deus, dos Teus milagres, da Tua boa mão, da Tua mão poderosa, que venhamos experimentar, Senhor Deus, da Tua cura nessa manhã. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita a todos, ó Pai, que tem lutado, ó Pai, em prol, Senhor Deus, da sua vida, da vida de um filho, da vida de uma filha, Senhor Deus, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, que tem lutado, Senhor Deus, pela vida da sua parentela. Assim, ó Deus, nós oramos, assim nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na brecha, Pai. Assim sendo, nós nos colocamos em oração, Pai, com os nossos olhos fechados, com nossas frontes abaixadas, ó Pai,
para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, como o Altíssimo Senhor, venha, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, em nós corações, ó Pai, quebrantados, Pai, para estar, Senhor Deus, nos derramando diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, que o Teu milagre esteja acontecendo, Pai. Oh Deus, que o Teu favor esteja nos alcançando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. É muito bom nós estarmos na presença de Deus, né? Eu lembro que talvez nesse corre-corre da vida era assim difícil tirar pelo menos 5 minutos de estar ali na presença do Senhor. Era difícil. Não pensa que só porque o pastor Carlos tem um ministério que era fácil, que não era, não, era difícil. Hoje, graças a Deus, eu tenho tirado aí um tempo muito bom, muito bom. Eu estou desde 5:30 da manhã, né? Nós já estamos aí 8 horas, né, e 20 minutos, desde 5:30 da manhã. Todos os dias eu coloco o relógio para despertar desde 5:30 da manhã, na presença desse Deus, buscando esse Deus inefável. Isso para mim tem sido assim uma conquista muito grande, né? Eu tenho sentido assim bastante satisfeito, né, com tudo que tem acontecido. E eu desejo buscar a Deus em todos os momentos, em todo tempo e lugar. É a vontade do meu coração que você também venha experimentar, estar tirando um tempo com Deus, experimentar, estar servindo Ele em espírito e em verdade. Porque quando nós plantamos, nós colhemos. Então que você venha colher frutos, né, na seara do Senhor. Que você seja aí verdadeiramente abençoado, transformado. Que a operação do maravilhoso Deus de Israel esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus quiser, até às 19 horas, eu conto com a presença também dos amados irmãos. Nós estamos aí no culto de cura e libertação. Vamos aí estar intercedendo, vamos estar orando para que nós venhamos conquistar tudo aquilo que nós temos almejado do nosso Deus, que é a nossa cura interior, que é a nossa cura, a cura da nossa carne, da nossa alma, que é a cura das nossas dores, que venhamos receber o nosso milagre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até às 19 horas, se Deus quiser. Fica na paz. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos. Fique com Deus. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando, operando, fazendo uma obra maravilhosa em você e em toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau.